Ei, gente, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes de trazer essa palavra de Deus, eu quero te contar que nós estamos trazendo para você uma série de ministrações da palavra de Deus baseado na nossa campanha de oração Buscando a Deus nas Férias. Eu trouxe para você uma palavra para alimentar seu coração nesse período de férias, nesse período em que o Ministério Bálsamo de Gileade está de recesso, em que a nossa igreja também está num período de recesso, reduzimos drasticamente as nossas atividades para dar um tempo de recesso e descanso para os nossos obreiros. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser derramada em nós mesmo nesse período de férias. Então, vem conosco, participa desse momento, deixa Deus abençoar a sua vida através da palavra. Se você está pela primeira vez pegando um desses nossos vídeos, dá uma olhada no link embaixo para você ver todas as palavras que nós estamos liberando nesse período de férias e deixa Deus te alimentar. A alimentação da palavra é muito importante. Vem com a gente e vamos buscar a Deus nas férias. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse período de férias. E essa é a segunda palavra, a segunda ministração que estou liberando sobre a sua vida nesse período de férias. A palavra de hoje, que eu quero compartilhar com você, é uma palavra que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim: Livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Nós, nessa segunda ministração dessa série Buscando ao Senhor nas Férias, eu quero chamar sua atenção para uma figura de linguagem muito forte estabelecida nesse texto pelo apóstolo Pedro. Pedro usa a figura de uma criança recém-nascida e a necessidade, a carência, tanto física como emocional, que essa criança tem do leite materno. Na verdade, normalmente as crianças em qualquer tempo ficam muito tempo dependendo apenas do leite materno. Em geral, pelo menos por 4 meses, as crianças dependem apenas do leite materno. Algumas crianças avançam e vão um pouco mais. Mas é fato que a figura que Pedro está usando é definitivamente de uma criança que ainda não consegue se alimentar de outra coisa que não seja o leite materno. E ele usa essa figura, ele usa essa criança indefesa, pequena, sem força, impotente, totalmente dependente, para falar da gente. E Pedro nos lança um convite. Ele diz: assim como essa criança que depende apenas do leite materno para sobreviver, deseja ardentemente aquilo que sustenta a vida dela, aquilo que intuitivamente ela sabe que sustenta a vida dela, você também precisa desejar uma coisa que Pedro chama de o genuíno leite espiritual. Pedro está falando de uma nutrição constante e progressiva espiritual, vindo do próprio Deus, vindo da relação com Deus, que ele está nomeando como genuíno leite espiritual.
E talvez genuíno, porque você pode usar um leite espiritual que seja falso. A palavra genuíno nesse texto tem a ver com o contrário daquilo que é falso. O que não é falso, então, é genuíno. Pedro está se referindo à ideia de que você pode ter um tempo com Deus que não seja muito genuíno. Então, se você vai à presença de Deus para um tempo de devocional, para um tempo de buscar a Deus, mas o seu coração está cheio de hipocrisia, por exemplo, e a hipocrisia é quando você se apresenta diante de Deus para orar, para buscar a Deus, para ler a sua palavra, mas o que você quer não é estar com Deus, o que você quer é que as pessoas ao seu redor vejam você tendo uma postura espiritual e te admirem por sua espiritualidade. O que você quer não é Deus, o que você quer é o benefício social de ser religioso, espiritual, honesto, essas coisas. Então, Pedro está dizendo que o leite espiritual precisa ser genuíno, ou seja, seu momento com Deus precisa ser de verdade. Sob pena de, depois de ter um tempo com Deus, falso, não genuíno, você sair da presença de Deus com seu coração tão vazio quanto antes, com seu espírito tão mal alimentado ou tão desalimentado, desnutrido quanto estava antes daquele momento com Deus. O que Pedro está dizendo é que o seu momento genuíno com Deus, o seu tempo de devocional, o seu tempo de oração, de estar com Deus, tem o poder de refazer as suas energias, preencher o seu tanque espiritual, te dando energia de sobrevivência para a vida, para o dia a dia. E força, energia, como aquela criança recém-nascida recebe dos seios da sua mãe, mas não apenas para viver a vida no físico e no emocional, mas também força e energia para lidar com o mundo espiritual. Nós estamos cercados por um mundo espiritual e Pedro se refere a isso quando ele diz genuíno leite espiritual. Nós estamos cercados por um mundo espiritual, por inimigos espirituais. Paulo se refere a esses inimigos espirituais em Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, contra governadores do mundo das trevas, contra exércitos espirituais da maldade operando por aí nas regiões celestiais. Ele diz: esses são nossos inimigos. E se você não se alimenta espiritualmente, você não tem energia, não tem força, não tem percepção, não tem antenas ligadas para lidar com esse mundo espiritual. E Pedro está dizendo que se alimentar é igual a ter um tempo com Deus que seja verdadeiro, ter um momento devocional que seja profundo, que seja real, que seja entre você e Deus. Então, me deixa eu te falar uma coisa que conta ponto aqui. Sabe, se durante todo o tempo em que você está fazendo o seu devocional, a sua única preocupação é com o que você vai publicar nas redes sociais depois que terminar, então você não está tendo devocional. Talvez você até consiga inspirar outros e abençoar outros com seu devocional, mas você mesmo não será abençoado. E com isso, definitivamente, eu não estou dizendo que você não deve publicar o resultado da sua meditação, o resultado do seu devocional nas redes sociais. Na verdade, eu te encorajo muito após fazer um bom devocional, pegar o resultado disso que Deus te falou e publicar nas redes sociais. Mas você precisa se lembrar, você não está produzindo texto para a internet. Você está se relacionando com Deus e recebendo dele. Por isso, o leite espiritual de que Pedro fala precisa ser genuíno, precisa ser verdadeiro, real, não pode ser hipócrita. E aqui, Pedro nos dá uma receita que precisa começar com uma limpeza do sistema. Então, o seu momento devocional precisa começar no versículo 1. E o versículo 1 diz assim: livrem-se de toda. Na versão NVI tem a palavra maldade, mas a ideia principal no original é malícia. Então vou usar essa palavra. Livrem-se de toda malícia,
de todo engano, e a ideia aqui é auto-engano, você enganar-se a si mesmo, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda espécie de maledicência. E aí então começa o versículo 2, onde você vai receber. Então, essas palavras feias que aparecem no texto, elas estão incentivando você a não fazer o seu momento devocional focado nas suas relações e na sua necessidade de controlar os relacionamentos. Então, a malícia, ela pretende controlar o relacionamento. Malícia é aquela capacidade de olhar para o outro e ver apenas o pior dele. Malícia implica em que você olha para uma pessoa parada na esquina e pensa, tem que ser uma prostituta. Por que a pessoa pararia na esquina se não fosse prostituta? E a não ser que a pessoa parada na esquina seja você ou alguém que você conhece e ama muito, a malícia vai produzir essa sensação. Então, ele está falando, livre-se da malícia. Quando você vai fazer devocional, você precisa parar de pensar no pior dos outros e na necessidade de influenciá-las a partir do pior delas. Segundo, o auto-engano. Para de mentir para você e admita o que você realmente está indo fazer no seu momento devocional para que você possa resolver. Hipocrisia. Pare de querer que as pessoas olhem para você como santa e viver uma vida só para mostrar para o outro. A expressão só para inglês ver cabe aqui, na hipocrisia. Inveja implica em que você viu alguém se destacando por causa da vida espiritual, da vida devocional dele e agora você quer fazer também. Livre-se disso. E por último, livre-se da maledicência, de querer ver o pior do outro para comparar com o seu pior, para que o seu pior fique um pouco melhor diante do pior do outro, que é pior do que o seu. Tomara que eu consegui me fazer entendido. O fato é que Pedro está falando que você precisa fazer uma definição do seu momento antes de começar o momento. Você precisa decidir no seu coração que você quer realmente um tempo devocional com Deus. E aí, então, desejar ardentemente, buscar ardentemente esse leite espiritual que vai dar crescimento para você. E o versículo 3 fecha dizendo, agora que vocês já provaram que o Senhor é bom. Essa bondade do Senhor fala da sua experiência com Ele. Essa experiência que precisa ser continuada buscando a face de Deus. Escuta isso. Registra o que eu vou te falar. Quando você busca a face de Deus, quando você tem tempo para Deus, quando você tem tempo para a palavra de Deus, para oração, para estar com Deus. Eu sei que você está de férias, mas quando você separa tempo para Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus flui melhor para você e você vai conseguir ter muito mais prazer, muito mais alegria, muito mais contentamento, muito mais conforto, porque não adianta nada você ter tudo isso, mas o seu espírito está mal, está fragilizado, você não desfruta bem da vida. Então, busque a Deus e deixa Deus tocar a sua vida, deixa Deus derramar da vida dele em você. Essa palavra tem o objetivo de te empurrar nessa direção para todos os dias ter um tempo com Deus, mesmo durante as férias. Eu fecho orando e abençoando você. Senhor, Deus de Abraão, em nome de Jesus, eu abençoo teu filho, tua filha. Libero sobre eles essa palavra que abençoa. E oro para que haja contentamento, alegria. Eu oro para que os relacionamentos nesse período de férias sejam saudáveis, que sua graça alcance teu filho, tua filha, que se expõe a receber essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.